Olá, muito bom dia. Vamos tratar de um tema importante, né? O que é o acerto pós-perícia do INSS? Eu recebi muita dúvida de muita gente sobre isso, seja no Instagram, seja lá no YouTube, até o pessoal mandando e-mail aqui para mim, clientes também têm muita dificuldade de entender o que é esse acerto de perícia pós-INSS. Eu estou aqui para te explicar e detalhar passo a passo por que isso acontece, como você tem que regularizar, em quais situações que vai ter que ser regularizadas e o prazo que o INSS tem para fazer isso. Então vem com a gente. Bom, pessoal, já de antemão, né? Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações clicando no sininho para você não perder dica importante como essa. É importantíssimo você ficar por dentro de assuntos importantes e relevantes como esse, assuntos atuais, tá bom? Prefere me acompanhar lá no Instagram? Já vou deixar meu Instagram aqui embaixo para você me acompanhar, onde a gente conversa lá todos os dias, uma conversa lá mais didática, mais direta comigo, respondo os stories, respondo direct e tudo mais, tá bom? Então vamos lá trabalhar com esse tema importantíssimo. Por que isso aconteceu, né? Por que está acontecendo essas perícias? Em que situação que isso acontece? Quando vai acontecer, né? O que você tem que fazer para regularizar? Quanto prazo o INSS tem? Então eu separei um roteirinho aqui que a gente vai detalhar só para você entender essa situação. Bom, quando você passa numa perícia médica para concessão de algum benefício por incapacidade, seja temporário ou permanente, você obrigatoriamente precisa passar na perícia médica. As agências do INSS estavam fechadas, então estão abertas, né, gradativamente, foram abrindo aí a partir do ano passado, de 2020, e consequentemente muita coisa mudou dentro do INSS. O próprio sistema do INSS sofreu algumas alterações, o que traz uma série de problemas, uma série de dificuldades, tá? E uma das situações que está atormentando muitas pessoas aí, não para menos, é a falta do resultado, né, do benefício por incapacidade temporária auxílio-doença quando faz perícia. Então, via de regra, quando você passa numa perícia, agendou a perícia médica aí do auxílio-doença, às 9 horas da noite, ou seja, 21 horas, você já acessa lá o sistema Meu INSS ou liga no 135 e você já tem um resultado. Foi deferido ou foi indeferido. Bom, em alguns casos, as pessoas não estão conseguindo acessar, né? Não estão conseguindo saber o resultado dessa perícia médica que acabou de passar. E aí entra no acerto pós-perícia. E por que é importante a gente detalhar isso? Porque tem alguns casos que vai acontecer para você fazer o acerto pós-perícia. Eu separei aqui 3 situações que isso pode acontecer, que pode ser o seu caso. Coloca para o pessoal na tela aí para eles acompanhar comigo, para você entender. Então, a finalidade de acerto pós-perícia, igual está aí, né? Primeiro caso, acertos cadastrais. Esse caso de acertos cadastrais é quando você tem algum erro no cadastro, seja está faltando o seu CPF, talvez o seu nome está errado, está com divergência, o NIT não está vinculado, ou seja, pode acontecer N motivos para estar com dificuldades aí nos erros cadastrais seu junto à Previdência, né? Não migrou todos os dados para o sistema e tudo mais, é um dos motivos que faz gerar esse acerto pós-perícia. Segunda situação, acerto de vínculos e remuneração. Por que acontece isso? Muitas vezes o servidor, na hora de lançar o benefício para você, não está completo as informações do seu empregador. Talvez ele não está repassando as contribuições para a Previdência, isso pode acontecer. E aí o servidor do INSS precisa ter certeza de se regularizar antes de conceder ou não conceder o seu benefício. Talvez você não apresentou o DUT, né? Se é trabalhador, que é a data do último dia de trabalho, aí você tem que apresentar ou o requerimento ou a declaração, ficou faltando isso na Previdência. Talvez você contribua como MEI, por exemplo, e tem períodos em aberto que você não contribuiu ou não está constando no sistema, ou tem períodos que você contribuiu com valor a menor. Então, ou seja, tem N motivos que fazem os vínculos e remunerações dar equívocos que precisa fazer um acerto pós-perícia médica, tá? E uma outra situação que coloca aí para o pessoal, que são as críticas de concessão e indeferimento de benefício para segurado especial, né? Que impeçam a conclusão
do recebimento do benefício. Bom, no caso do segurado especial, não tem como a Previdência saber que ele é segurado especial, que são trabalhadores rurais, né? Agora, já está sendo feito o cadastro atualizado a partir da reforma, isso vai levar um tempinho. Mas na grande maioria dos casos, a Previdência não sabe disso. Então ela precisa abrir, né, esse acerto pós-perícia para que você leve a documentação solicitada na exigência. Seja aí a autodeclaração do produtor rural, documentos que comprovam que você é produtor rural, para você conseguir receber o benefício. Então, normalmente, tem alguns documentos que a Previdência vai te solicitar. Então, ela vai abrir lá, o servidor público vai abrir uma cartinha de exigência para você, informando os documentos que você vai ter que apresentar para cumprir aquela exigência pós-perícia, porque tem alguma irregularidade no seu cadastro e você vai precisar acertar isso para depois sair a decisão aí do seu auxílio-doença. E eu separei alguns documentos aqui que eles podem solicitar e eu fiz um passo aqui para a gente entender. Primeiro dos documentos, talvez seja erro cadastral, os documentos pessoais já vai servir para regularizar isso para você. O servidor vai exigir. Outra situação, solicitação de carteira de trabalho. Quando isso acontece? Quando não tem a baixa na carteira de trabalho, lá se você estava ou não trabalhando, e o servidor analisa que não tem contribuições. Então ele precisa ter certeza se aquele vínculo corresponde a você, se a empresa que não está repassando as contribuições para a Previdência, o que é que está acontecendo. Outra situação, declaração ou requerimento aí, né, do último dia do trabalho, que é o DUT. Então, se faltou esse documento e você é empregado, consequentemente vai ter que apresentar essa documentação para o INSS saber qual foi o seu último dia de trabalho. E por que isso é importante? Quando você é empregado, o responsável aí pelos 15 primeiros dias de afastamento é a empresa, a Previdência paga do 16º dia para frente. Outra situação, comprovantes de pagamento no caso do MEI, né? Então, às vezes tem algum pagamento equivocado, você é um microempreendedor e não está constando no sistema da Previdência e você precisa justificar isso. Ou você fez algum recolhimento em atraso, isso também dá pendência aí de regularização, tá? E no caso dos trabalhadores rurais, né? Como eu já havia falado, se você é trabalhador rural, você tem que apresentar a autodeclaração de trabalhador rural e os documentos comprobatórios, né? Que comprovam que você é trabalhador rural. Cartão de produtor rural, um contrato de parceria agrícola para você fazer a anexação desses documentos lá no sistema, escritura de terra, certificado de cadastro de imóvel rural, ITR, ou seja, documentações rurais que comprovem que você é um trabalhador rural, segurado especial, para fazer jus a esse benefício. Então, sempre quando há uma irregularidade no sistema da Previdência, onde o servidor de imediato não consegue identificar o que efetivamente está acontecendo, ele vai abrir uma exigência para você fazer essa regularização. Agora nós vamos informar o que é importante você fazer e qual o prazo que o servidor vai ter que ter para fazer isso. Tá? Tem portaria do INSS. Então, se você passou no auxílio-doença, na perícia do auxílio-doença, e até às 21 horas do mesmo dia da perícia não saiu o resultado, é importante você ligar no 135 para verificar o que aconteceu. E, normalmente, é algum equívoco. E aí você vai ter que fazer esse acerto pós-perícia. Então, passou, não tem um resultado, liga, solicite um acerto pós-perícia. Esse acerto pós-perícia também pode ser que aconteça por parte do servidor, né? Por mais que você não ligue lá no 135, pode ser que esse acerto seja feito automaticamente pelo próprio servidor. Perfeito? E o prazo para regularizar isso, é difícil a agência cumprir isso, né? A agência da Previdência Social, infelizmente, eles estão acumulados, mas eles têm prazo de 5 dias. O responsável por cumprir esse prazo em 5 dias é a agência da Previdência Social que você realizou a perícia médica. Então, ligou no 135, né, no dia posterior da perícia médica, porque não saiu o resultado até as 21 horas da tarde, informe acerto pós-perícia e o servidor tem prazo de 5 dias para resolver essa situação com você. Mas espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixa nos comentários aqui, porque a gente vai selecionar os melhores comentários para fazer tema de vídeo também, tá bom? Vem com a gente, que na terça-feira cedinho, 7 horas da manhã, a gente já está por aqui falando de direito previdenciário. Até lá, tchau!